Falando um pouquinho do rival do Cruzeiro, que é o Aham. Atlético, né? A gente sempre começa a falar dos jogos na ordem cronológica. O Atlético jogou no sábado com o Ceará, empatou por 1-1. Santos, não? Com o Santos, desculpa. O Ceará é o próximo adversário. Empatou com o Santos por 1-1. Vai enfrentar o Ceará na quarta-feira. Mas voltou a se falar muito sobre a possível saída do turco, Mohamed, depois desse empate. Já é o terceiro resultado seguido do Atlético sem vitória no Campeonato Brasileiro. Não fosse uma sequência logo depois de uma goleada para o Fluminense, eu acho que esse empate poderia ser até encarado como algo normal, porque o Atlético antes tinha enfrentado, o Palmeiras também tinha empatado. Mas como o Atlético vinha dessa goleada para o Fluminense e tinha que dar uma resposta em casa, e não deu, aí volta a se falar muito sobre a queda do treinador. Eu queria começar ouvindo a Kellen sobre esse empate do Atlético. O turco, Kellen, voltou durante a coletiva a assumir responsabilidade, mas ele falou assim, olha, a gente tem que assumir que o momento não é bom, né? Falou que falta confiança ao time, parece que o time entrou numa onda de perder aquela confiança natural, né, do Atlético que vinha tão bem desde o ano passado, e aí os jogadores começam a se questionar, o conjunto também perde a sua solidez. Eu queria uma análise sua sobre o jogo, mas também sobre esse cenário que o Atlético tem vivido. Você acha que é uma coisa pontual ou existe mesmo uma razão, um alerta para uma preocupação maior em relação ao desempenho do time daqui para frente na temporada? Boa tarde a todo mundo. Eu não acho que é pontual, Bruno, e eu fico muito confortável para falar sobre isso, porque quem me acompanha nas colunas Tiro Livre, eu já venho escrevendo sobre essa minha percepção de que falta solidez ao trabalho do turco. Há aquela questão do tempo de trabalho, são 5 meses, 6 meses agora, né? Mas, por outro lado, ele pegou um grupo, um time formado. Então, não teve a novidade era o treinador, porém com uma espinha dorsal formada, a mudança talvez mais importante nesse time em relação ao ano passado. E aí todo mundo acha ruim de comparar com o ano passado, mas é o mesmo time do ano passado. Era o Alonso, que acabou voltando, e aí o time não se estruturou. Este ano o Atlético não teve uma sequência de atuações convincentes. Ele teve resultados. Só que quando a gente analisa o resultado isoladamente do contexto todo, aí a gente pode cair em armadilhas que, mais na frente, quando os tropeços começam a aparecer, aí todo mundo começa a prestar atenção em defeitos que o Atlético já vem trazendo desde o início do ano. Então, eu acho que a diferença agora foi que a repercussão foi maior sobre o turco. Agora, em relação ao time, o time já vem nessa instabilidade, tanto em termos de sequência de jogos, como dentro de partidas. O Atlético, por eu não perceber essa solidez no trabalho. E aí a gente tem que falar do treinador, porque é ele que está comandando o que ele espera que o time produza em campo. Então, como eu não vejo essa solidez, essa instabilidade dentro do jogo já foi percebida em outras partidas. No jogo especificamente contra o Santos, o Atlético começou muito bem, fez aquele gol logo cedo, o gol do Savinho, um gol bonito. E a partir daquele momento a torcida inflamou, todo mundo imaginou, hoje vai ser diferente. Só que o diferente durou talvez uns 20 minutos. O que é natural quando o time não tem, o jogo não flui. Então isso vai acontecer. Se o time não tem o automatismo de jogar, quando ele se depara com as dificuldades dentro de uma partida, ele não vai encontrar saídas. E isso tem acontecido muito com o Atlético. O Atlético tem um problema, já desde o início do ano, de transição de bola, tem um problema de recomposição defensiva. São problemas que o time já vem mostrando ao longo do ano. Só que, desta vez, como houve uma sequência de resultados ruins, talvez os holofotes ficaram mais em cima do turco. Então, acho que a única diferença foi essa. Agora, parece que todo mundo passou a olhar melhor para esses problemas, mas eu acho que são problemas que já estão aí há mais tempo. Inclusive, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras, aquele 0-0, existia a circunstância de ser o Palmeiras, que é o melhor time do futebol brasileiro, e isso eu acho que é consenso, né? Não só o melhor time, mas tem um treinador que sabe o que fazer com o grupo dele. Ele sabe o que fazer com os jogadores dele. Entra uma peça nova, essa peça não desestrutura o time dele. Então, o trabalho do Abel é muito bom, em função do tempo que ele está lá, das peças que ele consegue aproveitar. E aí depois, só que no jogo contra o Palmeiras, o Atlético já foi aquele time amarrado. Não foi um time. Só que as defesas dos dois times se sobressaíram, então
ali... O jogo não teve aquela emoção, não teve emoção, que se esperava. Mas né? aí o Atlético também... O poder de ataque dos dois times defendeu bem. Né? Então, a defesa, tanto do Atlético quanto do Palmeiras, foi o que acabou chamando a atenção, a atuação das defesas. Depois veio o jogo contra o Fluminense, aí veio aquela goleada. O Fluminense, no jogo seguinte, perde para o Atlético Goianiense. Tudo bem que teve um jogador expulso, mas perder 2-0 em casa. Ainda mais vindo daquela atuação muito boa contra o Atlético. Então, você vê assim, não é pontual. O que o Atlético está vivendo é a consequência. Talvez assim, o Turco não encontrou ainda a forma, uma sintonia do trabalho dele com esses jogadores, com o estilo desses jogadores. Eu acho que é muito isso, é consequência do trabalho como um todo, não especificamente desses jogos, últimos jogos. Agora, por exemplo, hoje o Rodrigo Caetano deu uma entrevista coletiva, e é louvável que um diretor fale, né? Porque na maioria dos clubes os diretores se escondem nesses momentos. Falam só na fase boa, né? E essa é uma característica dele, ele pelo menos colocou a cara, deu o parecer dele sobre o momento, assumiu que não vive um bom momento, mas ele respaldou o trabalho do Turco, disse que o Atlético não vai cair nessa vala comum de demitir o treinador por causa de resultados, porque o Atlético aposta no trabalho dele, tem confiança. Agora, isso é meio perigoso, né, Bruno? Aí é que eu ia perguntar. Ninguém banca isso. Mas aí é que eu ia perguntar para a Kelly. Você vê, por exemplo, uma confiança do Atlético possível até de sustentar o trabalho dele depois de uma eventual derrota fora de casa para o Ceará, que é um resultado aceitável pelo momento de ascensão que vem vivendo o Ceará, apesar de ter empatado na rodada. Mas você acha que o Atlético sustentará esse discurso em caso de um novo tropeço? No caso do tropeço que eu falo, uma derrota fora de casa. Sim. Nós não estamos aqui fazendo previsão, mostrando apenas que a sequência cobra uma resposta imediata, né? A ponto de o Palmeiras já estar com 5 pontos à frente, é o líder. Mas um novo tropeço, né, pode aumentar ainda mais a pressão externa. Você vê acredita numa manutenção do trabalho e desse discurso se um novo tropeço ocorrer? Assim, inicialmente eu acho que o Rodrigo Caetano ele está fazendo o papel dele. Eu acho que a gente tem que reconhecer, ele tem uma postura muito serena, e eu acho isso assim, admirável, porque ele não entra em pilha, nem de crítica, nem de torcedor. E ele está correto, porque, querendo ou não, é ele um dos cabeças, né, desse trabalho. E o papel do clube, realmente é apoiar o treinador nesse momento, porque quem está lá é quem o contratou. E se o contrataram, viram algum tipo de perspectiva. Até que se avalie que foi uma escolha errada, a diretoria do Atlético tem que ficar do lado do Turco mesmo, e tem que fazer, esse o discurso. O que não nos impede de achar que vai ou não durar, né? Porque a gente conhece futebol. Eu não acho que o jogo contra o Ceará seria tanto esse limite, a não ser que seja uma goleada como foi contra o Fluminense. Eu acho que, em função de ter o jogo contra o Flamengo logo na sequência, eu imagino, por acompanhar, né, é igual você falou, não dá para a gente fazer achismo e falar, eu não tenho contato com pessoas de dentro do Atlético para falar que exista essa margem para o Turco, ou que se determinou que tal jogo vai ser o jogo dia D dele, né? Mas eu acredito que o Ceará ainda não seria, porque vem o jogo contra o Flamengo. Uhum. E aí eu acho que é muito arriscado também. Você tira no jogo contra o Ceará, numa véspera de Flamengo, não sei se isso vai melhorar o time de um jogo para o outro num espaço tão curto de tempo, né? Tem gente que acha que melhora, né? Porque o jogador fica motivado. Isso é outra coisa que eu critico também, porque se o jogador ele tá jogando contra si próprio, se ele está querendo derrubar treinador, não acho que seja isso no Atlético. Até porque o discurso de todos dentro do Atlético é que todos têm um ambiente bom e um contato muito bom com o Turco. Ele é ex-jogador, ele tem esse temperamento amigão de todo mundo. Então, eu acredito, sim, se fosse um Celso Roth da vida, que a gente sabe que é mais durão e jogador não gosta tanto de estilo disciplinador, mas não é o estilo, pelo menos que a gente vê publicamente do Turco. Ele não expõe os jogadores dele, que eu acho que isso também é muito importante para esse ambiente, termina o jogo quando ele chama para si a responsabilidade. De certa forma, a responsabilidade maior é dele, mas ele nunca expôs pontualmente jogadores, mesmo quando há falhas pontuais. Então, acho que não há esse problema de ambiente do Atlético. O que pode acontecer é ficar insustentável, porque é muito difícil
no Brasil, um clube bancar que um treinador vai terminar o contrato. O Turco, na coletiva, falou: vocês vão avaliar o meu trabalho ao final do ano. Só que na realidade, tem essa garantia. Na realidade não é assim. Isso seria o mundo ideal, que o treinador, ele foi contratado, ele fique até o final do ano, quando acabar o contrato dele, a gente fala: não deu certo. Só que nenhum clube espera. E até porque está em jogo, né, assim, muita coisa. Né? Um investimento muito alto. Por exemplo, as receitas do Atlético estão atreladas a sucesso na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro. Então, é muito dinheiro envolvido, e futebol é dinheiro. Então, assim, se o resultado não vem, é inevitável em algum momento que a mudança ocorra. Né? Eu entendo esse discurso também do Rodrigo Caetano de acalmar os ânimos, né, e tentar passar uma segurança. E é o papel dele fazer isso, né? Mas assim, eu acho que tudo pode mudar daqui para frente em 2 rodadas, por exemplo, se o resultado não vier. O Thiago Matar, embora faça cobertura do Cruzeiro, mas é um cara que acompanha muito o mercado, né? E o Rodrigo Caetano falou também que no Brasil agora os clubes já estão voltando a apostar em técnicos brasileiros, né? Porque houve esse movimento enorme de técnicos estrangeiros. Hoje tem muitos portugueses na Série A e B do Campeonato Brasileiro, técnico paraguaio, técnico uruguaio, argentino. Você acha que o Atlético, ao colocar um pé no freio e vir com esse discurso de que vai respaldar o trabalho, tem também muito a ver com o cenário que se apresenta hoje de opções no mercado? Porque muitos técnicos de qualidade estão empregados, né? Já se apostou muito em técnicos de fora, e próprio Atlético, né, Kelly, ele teve dificuldade na reposição do Cuca. Ele demorou a anunciar o substituto, e o Turco não era nem de perto a primeira, segunda, terceira opção. Então, assim, você acha que esse cenário também faz com que o Atlético coloque um pouco o pé no freio e respalde um pouco? Eu não tenho a menor dúvida, Bruno. E eu acho que se lá no início da temporada, que é um momento mais propício para se fazer essas trocas, foi muito difícil para o Atlético encontrar um treinador, agora vai ser muito mais. E aí eu acho que essa é uma variável muito importante na hora de você tomar uma decisão de demitir um Turco, por exemplo, às vésperas do jogo contra o Flamengo, entendeu? Eu acho que o Atlético não teria tempo suficiente para encontrar um treinador. Hoje essas gestões mais modernas fazem processo seletivo, foi assim com o Pessolano, por exemplo, no Cruzeiro. O Rodrigo Caetano falou que o Turco passou por isso também. Pois é. Você trazer um técnico estrangeiro, então você precisa, enfim, né, dominar essas variáveis assim que existem dentro desse processo. Eu acho que não daria tempo, por exemplo. E aí, para você apostar num técnico brasileiro, a gente ouve falar, por exemplo, de Maurício Barbieri, do Bragantino, tem um trabalho legal, mas não tem, assim, um trabalho... Ele não conseguiu emplacar no América, né? Não tem um trabalho, por exemplo, com grandes estrelas, assim, como é o time do Atlético hoje. Trabalhou no Flamengo, mas numa fase que o elenco não era tão recheado. Não deu certo, né? No Flamengo ele rapidamente foi fritado, né? Enfim, a gente ouve falar de Odair Helman, aí tem um problema do modelo de jogo, que é um modelo defensivo. Pro Atlético, as peças do Atlético hoje, eu não sei se o modelo defensivo seria apropriado, a torcida gostaria disso, eu tenho sérias dúvidas. E fala também de Renato Gaúcho, e a gente tem péssimas referências do último trabalho dele no Flamengo, que diziam que quem dava treino era jogador, tem uma série de, enfim, né, de especulações sobre isso. Então eu acho que certamente essa circunstância de mercado muito complicado faria o Atlético segurar o Turco por mais algumas rodadas, pelo menos até os encontros com o Flamengo, porque ainda tem Copa do Brasil também. Enfim. Hugão, sei que a sua matéria-prima é outra, é Cruzeiro, mas eu queria te ouvir sobre uma característica do Turco e que tem também essa característica no Paulo Pesolano do Cruzeiro. São técnicos equilibrados na entrevista, né? Seja na vitória ou na derrota, são técnicos equilibrados. Acho até que o Paulo Pesolano do Cruzeiro é um cara que ainda é mais enfático em momentos que ele quer falar alguma coisa que foi desfavorável. No caso do Turco, eu acho que ele ainda blinda mais e ele ainda é mais equilibrado. Ele até falou assim, eu tenho muita experiência no futebol para saber que essa fase acontece e que dá para reverter, e a gente tem matéria-prima no Atlético e tem profissionais capazes de reverter a fase. Mas você acha que a coletiva do Turco, de não se indignar tanto como um treinador, por exemplo, mais emocional, né? Que é muito característico no futebol brasileiro, o treinador dá um esporro, chamar atenção pela indignação. Ele é um cara que está sempre equilibrado. Você acha que esse perfil passa uma impressão para o torcedor do Atlético de que ele está
acomodado com o resultado, que ele aceitou facilmente o resultado ruim. Isso para o torcedor, você acha que gera essa sensação? Para o torcedor pode gerar, mas acho que para ele, acho que ele é muito equilibrado na entrevista dele, porque a gente tem que olhar todos os parâmetros do que está acontecendo nessa temporada, né? O Atlético ganhou uma Supercopa, né, do Brasil em cima de um Flamengo, um jogo espetacular, ainda era muito a cara do Cuca naquele time do Atlético, ainda era bem a cara do Cuca. Bem começo de temporada. Era bem. E aí ele ganha o Campeonato Mineiro com as suas dificuldades, né? Algumas dificuldades em alguns jogos para poder ganhar. Quando esteve com a cara do Cuca, talvez tenha sido o momento de maior convencimento no ano. Talvez. Ele foi perdendo essa identidade e os problemas começaram a ficar mais visíveis. Mas o que acontece principalmente é assim, você olha, por exemplo, o parâmetro dele em relação à Taça Libertadores da América. É lógico, o torcedor está ansioso por mais um ano magnífico, incrível, mas o sarrafo é muito alto. Né? Você saiu para um Palmeiras no ano passado invicto, empatando. Você ganha uma Copa do Brasil com todos os méritos e um Campeonato Brasileiro disparado, né? Sendo o melhor time indiscutível em relação a isso. Então, evidentemente que a exigência do torcedor vai ser muito maior. Muito maior. Por experiência própria. Em 2003 o Cruzeiro ganha tudo, chega em 2004, as coisas não começam a funcionar depois da saída do Vanderlei Luxemburgo, tem a chegada do Leão, tem a saída do Vanderlei Luxemburgo, a chegada do Leão, algumas coisas dificultaram, a saída do Alex depois, né? E o Atlético tem muito essa cobrança do torcedor, porque exige-se muito de um elenco que entregou muito também. Sobe o sarrafo, né? Assim, sobe muito a nota de corte, mas sobe muito mesmo, né? E também tem aquelas variáveis, né? Como palavra que o Thiago usou, que eu gosto também. Você teve um Keno que não teve uma sequência agora e não é por culpa dele, né? Ele teve logo uma lesão no olho, depois teve outra lesão na perna, né? Quando entrou é uma peça importantíssima para que funcione esse sistema de transição. É um jogador fundamental no esquema do Atlético. Também, entendeu? Então tem essas questões. Do Ademir, né? O Ademir não conseguiu ter aquele desempenho que se esperava dele do América, ainda não conseguiu emplacar, né, grandes jogos em sequência. Até acho que o Ademir ele ainda vai conseguir entregar o futebol dele. Até acho que ele vai conseguir ainda entregar o futebol dele. Só que o que acontece? O problema não é um jogador específico, é coletivo, né, gente? É coletivo. Se o coletivo não funciona bem, você começa a achar aquelas peças onde pode, de repente, se colocar o dedo agora e falar a culpa é de fulano, de Beltrano, né, nesse momento assim. E acho que o Turco ele tá bem tranquilo em relação a... ele não tá mostrando que está acomodado. Eu acho que ele tá tranquilo porque ele sabe que isso acontece no futebol. Né, que a nota de corte realmente é muito alta e cobrança vai ser muito elevada mesmo. Pra gente passar aqui a agenda do Atlético, o Atlético volta então a jogar quarta-feira, 19 horas no Castelão contra o Ceará. O próprio Turco disse que é muito importante essa vitória, ele tratou esse jogo como uma necessidade urgente de vitória, porque ele citou, e o Rodrigo Caetano voltou a citar na coletiva, de que o Palmeiras já abriu 5 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro em relação ao Atlético. O Atlético já caiu para a 6ª posição. Está todo mundo embolado ali, só que essa diferença não é grande, nem para quem está para cima e nem para quem está para baixo, né? Por exemplo, o América está perto da zona de rebaixamento, está com 14 pontos. E até outro dia o América estava no G4. Mas então, chegou a ser vice-líder. O campeonato está muito embolado mas ainda. A análise, Bruno, eu acho assim, a análise do Palmeiras hoje, eu acho que nem é tanto só em cima de resultado, é em cima do que o time produz e do que ele tem condição de manter essa regularidade. Então, eu acho que a minha expectativa a partir de agora, eu acho que o Palmeiras é isso aí. Eu acho que vai até o final do campeonato nessa toada. Você construiu essa estabilidade por causa das temporadas que fizeram, né? Sim. Mas o primeiro é campeão de uma Libertadores, não indo tão bem assim no Campeonato Brasileiro. Depois vai bem no Campeonato Brasileiro, vai bem de novo numa Libertadores, né? Enfim, então acho que vai se construindo também um grande time também com essas temporadas que vão. Mas eu acho que realmente a Kelly tem razão que o discurso não é só o resultado, é o futebol que cada time entrega. Sim, né? Por exemplo, na Série B, o Cruzeiro está bem, perdeu para o Vasco, mas está bem, mas também apresenta um bom futebol. Então, se acredita na consistência pelo que vem apresentando, não só pelo resultado. Né? E por ver que existe um esquema ali. O Atlético hoje não se vê isso, né? Não se vê assim, você não tem certeza se o Atlético vai fazer um grande jogo em casa, um grande jogo fora, porque você não consegue ver a mão do treinador tão presente. Mas eu acho também que a gente não respeita as oscilações, assim, sabe? Eu acho, por exemplo, que o Palmeiras chegou a oscilar com o Abel, assim, né? Chegou a se falar de Abel sair, desistir, muita crítica, muito, enfim, cargo balançando o tempo inteiro. Eu acho que o Atlético está vivendo um momento de oscilação, assim. Não necessariamente vai ser isso até o fim da temporada, não necessariamente o Atlético não vai brigar pelo título com o Turco, sabe?
Acho que a gente precisa respeitar assim, um pouco esses momentos de oscilação que são completamente naturais assim, no futebol brasileiro. O próprio Cruzeiro certamente passará, enfim. E o comparativo do Abel antes era com o próprio Abel, né? E do Turco agora é com o treinador anterior que fez um baita de um trabalho. Sobre o Ceará anunciou ontem, domingo, o seu novo treinador, Marquinhos Santos, né? Ex-América, o sucessor do Dorival Júnior. Então ele vai fazer a estreia dele já contra o Atlético, na quarta-feira, 19 horas, no Castelão. O Ceará vem de empate por 1-1 com Goiás fora de casa, é o 12º colocado e tem 14 pontos. Olha assim que é um jogo importante também para o Atlético, porque é um time que não vai ultrapassar o Atlético em caso de vitória, a não ser que goleie, porque eles vão se equiparar. Se o Ceará vence, se equipara em número de vitórias ao Atlético, mas existe uma diferença de 3 gols de saldo. Então teria que ser uma goleada sobre o Atlético para ultrapassar. Mas é mais um time que, se vencer o Atlético, cola e fica com a mesma pontuação, né? Então o campeonato está embolado, realmente é um resultado urgente. Para esse jogo, o Atlético não vai ter a sua dupla de volantes, Alan e Jair, suspensos, mas tem o retorno do zagueiro Natan. E conversando com o Túlio Kaiser, além do Otávio, o Túlio Kaiser, que é setorista do Atlético, aposta que o Castilho seria, entre os volantes, uma outra opção mais plausível para entrar no time. Kelly, só para a gente fechar, você acha, o Turco usou 3 zagueiros só contra o Del Valle fora e naquele jogo com o Brasiliense que jogou com o time reserva. Você acha que não tendo os 2 volantes titulares e não tem o Zaratio ainda, o que você vê que o Turco seria mais a tendência? Vai voltar o Natan, ele poderia manter 3 zagueiros, com Alonso, Hever, e voltar só com um zagueiro, fazer uma improvisação e mudar um pouco o esquema. Ou você acha que é melhor e acha que a tendência é ele colocar 2 volantes no lugar dos 2 volantes que estão saindo? Eu acho que tanto ele pode entrar com os 3 zagueiros na formação dos 3 atrás, quanto ele tem uma possibilidade também do Hever, que às vezes ele coloca o Hever ali de primeiro volante e o Otávio. Já aconteceu, né? E o Mariano na lateral direita, que, né, eu acho que dá uma consistência defensiva maior, então eu imagino ainda mais jogando fora e com esse time desestruturado, eu acho que até emocionalmente, eu acho que o grande problema do Atlético hoje, além de encontrar esse conjunto para atuar, os jogadores também, como você falou, da confiança. Eles acreditarem também que ali tem um time formado, né? Independentemente dessa questão de resultados. O que eu acho que às vezes não ajuda muito, Bruno, por exemplo, no jogo contra o Santos, estava o Arana e o Rubens foi para a reserva naturalmente, um jogador que o Turco vinha aproveitando muito. E aí, durante o jogo, quando ele vai fazer modificação na equipe, principalmente quando o Santos tem um jogador expulso, ele opta pelo Ademir, natural, mas depois ele chama o Caleb do banco. Aí a gente ficou imaginando, mas por que ele não colocou o Rubens, né? Que o Rubens podia entrar na dele ali, na meia esquerda, ocupando aquele espaço, seria uma opção muito importante. Então, às vezes, assim, é meio difícil imaginar, né? Que o treinador até ali vai armar para essa... como volante não é descartado, porque ele joga em todas, né? Sim, eu acho que até, se eu não me engano, ele já entrou como volante também no Atlético. Mas aí eu acho que talvez ficaria um time... Bom, falar que ficaria ofensivo, mas contra o Palmeiras ele anulou o Dudu. Ele marcou muito bem o Dudu. Aí foi engraçado que no jogo contra o Fluminense, o Luiz Henrique jogou ali do lado dele e foi, por várias pessoas, eleito o melhor em campo. Aí eu já comecei a ouvir questionamento. Mas será que foi porque tinha o Rubens marcando o Luiz Henrique? Então, assim, não dá para você ficar analisando jogo a jogo dessa forma, né? Como o Rubens já não presta. Antes ele prestava, porque ele anulou o Dudu. Mas como ele não anulou o Luiz Henrique, ele não presta. Fica uma coisa muito assim, nunca que vai ter uma... Eu sou defensora de que ele atuasse na posição dele. Só que ele ainda não conseguiu isso e até ele, eu acho, já está se conformando de virar lateral, pelo que eu já vi em entrevista dele aí, que é a única chance dele. Então, talvez o Turco possa fazer isso, ter um cara experiente como o Hever que até está atuando bem quando entra. A dupla titular é o Natan e o Alonso, mas o Hever tem passado segurança quando entra no time. Então pode ser uma opção, né? Para ele, o Castilho é novo e tal, não sei se nesse momento de tanta cobrança, né? Mas o Túlio que talvez, por mais que seja uma mudança de esquema e tal, mas ele daria até um pouco mais de consistência defensiva, né? Mais proteção. Que é o que se questiona agora, né? Em tese. E o próprio Turco falou que os 2 volantes estão saindo demais mesmo. Ele falou assim, nós não podemos colocar 9 jogadores no campo de ataque. Sim. E jogar tudo a perder por causa do desespero, às vezes, de ter que de fazer o desempatar resultado. o jogo. Né? Então, ele comentou isso. Então, é uma possibilidade.